Vamos ler então em nome de Jesus. E diz assim, tem um título aqui na minha Bíblia que diz: Amaleque será destruído. Aí diz assim, lembra-te do que te fez Amaleque no caminho quando saístes do Egito, como te saiu ao encontro no caminho e te derrubou na retaguarda todos os fracos que iam após a ti, estando tu cansados e fadigados, e não temeu a Deus. Será, pois, que quando o Senhor teu Deus tiver dado repouso de todos os teus inimigos em redor da terra, o Senhor teu Deus te dará por herança para possuir, e apagarás da memória de Amaleque, debaixo do céu, para que não te esqueça. Amém? Feche os teus olhos por um instante. Senhor Deus, poderoso Pai, querido e amado, continua falando conosco, manifestando, ó Senhor, da Tua palavra, do Teu poder e da Tua glória. Pai, fala conosco, Senhor, aqui está a Tua palavra será ministrada. Levanta, meu Pai, aqueles que estão cansados, oprimidos, Senhor, em nome de Jesus Cristo, meu Pai, eu te peço, meu Pai, manifesta do Teu poder, Senhor, nesta manhã, em nome de Jesus. A igreja aplauda bem forte ao Senhor. Irmãos, preste muita atenção aqui, por favor, no altar. E eu sempre tenho pedido até para tirar o fundo musical, para que a luta seja mais forte, né? Em nome de Jesus Cristo, para que nós possamos aprender a ouvir a palavra, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, e compreender aquilo que está dizendo, e não se distrair, nem com crianças, nem com pessoas, né? E muito menos com muitas outras coisas aí que você se distrai. Tem gente que está aqui agora e já está pensando num café. Tem gente que está aqui agora e não está nem entendendo o que eu estou pregando. Se eu perguntar para olha só como que é as coisas. Se eu perguntar para o obreiro agora, se eu perguntar para alguns obreiros agora, qual é a palavra que eu li, eles não vão saber o que é a palavra que eu li. Tem gente aqui dentro que eu acabei de ler, 10 segundos, já não sabe a palavra que eu acabei de ler. Por quê? Porque a atenção deles, aleluia, está em todos os lugares, menos na palavra do Senhor. Eu coloquei os obreiros para não falar membros, porque se eu falasse membros, tem gente que já está na Bíblia de novo falando: meu Deus, eu preciso olhar, porque se ele perguntar agora para mim mesmo, eu me lasquei. E aí já vai olhando de novo para ver onde nós lemos. Amém? Então nós precisamos entender que quando eu estou na casa do Senhor, eu preciso ter toda a atenção, principalmente na palavra de Deus. Eu tenho que sair com essa palavra daqui hoje pelas portas e dizer assim: olha, hoje o pastor pregou Deuteronômio, capítulo de número 25, versículo de número 17. Nós precisamos sair com isso na cabeça, porque se alguém pergunta para você na rua, se alguém pergunta para você na tua casa, onde foi pregado esta manhã, e você não souber, já é uma vergonha para você. Não, mas eu entendi as revelações que foi dita. Irmão, isso só quer dizer que você só pega o filé mignon da palavra. Amém? Você só pega o filé mignon, aquilo que te convém, aquilo que te agrada, aquilo, aleluias, que vai agradar o teu coração. Eu ouvi uma ministração outro dia, não foi nem uma ministração, era um show de comédia. Começaram a colocar ali algumas partes daquele comediante, e aquele comediante, ele falou sobre a palavra de Deus. Preste muita atenção. Ele disse assim: olha, as pessoas dizem que são crentes, preste muita atenção. As pessoas dizem que são crentes, mas não lê nem a palavra de Deus. Tem pessoas que leram o livro do Harry Potter inteirinho, todos os livros que saíram, mas ainda não leram a palavra de Deus. E aí ele começou a dizer que pessoas vão para a igreja e os pastores selecionam o filé mignon para eles, e eles comem só aquele filé mignon, né? E eles não compreendem as escrituras. E isso é uma verdade. O homem que estava falando isso não era crente, e ele está com a razão mesmo. Por quê? Porque nós só pegamos aquilo que nos interessa. Se eu perguntar para você no final o que é que foi pregado, você só vai ter assimilado aquilo que serviu para agradar o teu coração. E a palavra não é para isso. A palavra é para me instruir, para me dar o caminho, para me ensinar para onde eu devo andar, para onde eu devo correr. Então eu preciso entender que toda palavra, ela é proveitosa. Toda, a Bíblia diz, toda palavra é proveitosa. Não é um livro, não é um versículo, é toda palavra, ela é para edificar. Amém? Quem está entendendo aqui, dá glória a Deus.
Então eu preciso entender algo da palavra do Senhor. No livro de Deuteronômio, capítulo de número 25, versículo de número 17, a palavra diz que, aleluias, o Senhor, Ele declara dizendo: olha, aleluias, lembra-te do que fez Amaleque quando saíste da terra do Egito. A maioria de vocês aqui sabem, aleluias, que o povo de Israel ficou escravo durante mais de 400 anos. E Deus levantou um libertador chamado Moisés. E Moisés, aleluias, foi um homem que fez exatamente a vontade de Deus. Moisés, aleluia, se levantou, foi até a terra do Egito. E a palavra do Senhor diz que através da vida de Moisés, Deus desceu com mão poderosa, colocou ali as pragas, até a hora que Faraó libertasse todo o povo. Pois é, agora a Bíblia diz, aleluias, que o povo está saindo da terra do Egito. Olha aqui para mim, por favor. Está saindo da terra do Egito. O povo já atravessou o Mar Vermelho, e agora o povo está no deserto. O povo está onde? Está onde? No deserto. Então nós precisamos entender que quando o povo ele chega agora no deserto, e aqui nós vamos simplificar porque eu tenho muita coisa para pregar aqui. A Bíblia diz, aleluias, que já havia o inimigo aguardando, aleluias, o povo de Israel. Porque a Bíblia diz, aleluias, que quando eles estão saindo, aleluias, e entrando no deserto, os amalequitas ali já estavam. E aí nós começamos a entender a história que eu acabei de pregar. Por quê? Porque quando nós falamos sobre os amalequitas, neste texto aqui específico, eles agiram como a gente chama de trairagem. Por quê? Porque todo o povo estava passando no deserto, e os amalequitas se esconderam. Os amalequitas se esconderam. Alguns se esconderam na areia, outros atrás de uma pedra, outros se camuflaram ali. Para que eles se esconderam? Porque eles esperaram o povo de Deus passar, e eles foram pela retaguarda. E na retaguarda eles pegaram aqueles que estavam cansados, aqueles que estavam fracos e aqueles que estavam desanimados. Olha como é o inimigo. Os amalequitas, eles viram 3,5 milhões de pessoas passando, e eles não atacaram pela frente, eles esperaram passar para atacar quem estava fraco. Essa é a história, aleluias, que eu quero narrar nesta manhã. Que aqueles que estão fracos, não adianta às vezes estar no meio do rebanho. Por quê? Porque o inimigo ele não vai atacar aqueles que estão fortes, mas vão querer atacar aqueles que estão fracos. Quando eu digo, aleluias, que não adianta estar no meio do rebanho fraco, eu quero dizer que você precisa se fortalecer. Por quê? Porque a igreja, aleluias, não vai ser determinante para fazer o inimigo não te atacar. A igreja ela precisa ter a ação de fortalecer a você, mas para você ser fortalecido, você precisa querer, você precisa aceitar, você precisa pedir ajuda, você precisa pedir que a mão seja estendida, não ficar calado, não ficar escondido. Por quê? Porque o inimigo ele já está de olho em você, o inimigo já está planejando contra você. Não adianta ficar no meio do rebanho fingindo que está forte. Nós precisamos ser fortalecidos no Senhor. Não adianta vir para a igreja no domingo e achar que está tudo certo. Não está tudo certo. Se você não consegue orar, se você não consegue buscar a presença, se você não sente uma chama ardendo em você, se você só vem para a igreja para alguém não te chamar de desviado, o diabo vai te pegar dentro da igreja. Por quê? Porque os amalequitas estão escondidos, só esperando você ficar para trás. Para quê? Para destruir a tua vida, destruir a tua casa, destruir a tua família. Mas graças a Deus, oh glória, nós temos o Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo revela, porque o Espírito Santo fortalece, porque o Espírito Santo ele toca. E este amalequita não vai pegar os fracos. Por quê? Porque vai ter batalha. E que batalha é esse? Daqueles que foram fortalecidos por Deus contra este inimigo das nossas almas. Quem está entendendo aqui, dá glória a Deus. Presta atenção no que eu vou dizer para você aqui, por favor. Os amalequitas eles ficaram escondidos, esperou o povo de Deus passar e pegaram pela retaguarda. E quando pegaram pela retaguarda, pegaram os cansados, os fadigados, os desanimados. E o Senhor colocou algo em meu coração e eu preciso trazer a você. Porque aqueles que estão aqui, eles imaginam que estar dentro da igreja vai fazer com que o inimigo não ataque eles.
Eles estarem neste ambiente vai fazer com que o inimigo não ataque, não é uma verdade. O inimigo pode atacar o pastor da igreja, se o pastor da igreja andar cansado e fatigado. O inimigo pode atacar as missionárias, porque nós podemos estar aqui dentro, mas se nós não formos fortalecidos pelo Senhor, o diabo nos derruba. Porque esses cansados, estavam no meio da congregação, mas mesmo assim foram atacados pelos amalequitas. E nós precisamos compreender, e eu coloquei algumas coisas que o Senhor colocou ao meu coração, porque hoje eu vim pregar para os cansados e para aqueles que estão desgarrados, e eu estou usando este texto para que você possa entender o que o Senhor Ele quer. Eles haviam acabado de sair da terra do Egito, acabado de sair, e muitos já estavam cansados. Aí algumas pessoas podem dizer: pastor, eles poderiam estar enfermos, por isso que ficaram para trás. Eles poderiam ser velhos, por isso que ficaram para trás. Mas não, haviam 3,5 milhões de pessoas, existiam centenas e centenas de velhos, centenas e centenas de doentes. E eu conversando com Deus, Deus colocou algo em meu coração. Porque o cansaço muitas das vezes das pessoas não é pela idade, porque eu conheço pessoas avançadas de idade que têm muito mais energia dentro da igreja do Senhor do que os jovens que estão aqui. Não é por causa dos doentes, porque tem muito doente na igreja que adora e serve a Deus com muito mais ânimo do que crente que está aqui na igreja. Então entenda, não é o estado físico que eu estou, mas é o estado emocional e espiritual que eu estou servindo a Deus dentro da casa dele. Então nós precisamos compreender que eles haviam acabado de sair, aleluia, havia já uma promessa de Deus. E qual que era a promessa de Deus? Chegar à terra que mana leite e mel. Era a terra da promessa. Muitos imaginam, isso é muito interessante, muitos imaginam esse texto e querem colocar esse texto de uma maneira diferente, mas eu preciso pregar para você, eu quero que você compreenda, porque, aleluia, o Senhor deu uma ordem dizendo: vai para uma terra que mana leite e mel. E olha como que é interessante, irmã Andréia, eles haviam acabado de sair da terra do Egito. Quando nós saímos da terra do Egito, a gente sai desanimado ou animado? Animado. Rapaz, quando chega, já lembra quando você foi um novo convertido? Aqui ó, se eu mandasse você ir agora a pé para a Aparecida do Norte, dar um beijo na testa da Aparecida e voltar, você tinha dado. Novo convertido, irmão, quando Deus acaba de fazer a promessa, você está doido, a gente dá voadora no capeta, rola no chão, a gente já fica na rua já procurando encapetado já, e se não tiver encapetado, nós mesmo joga o capeta neles para poder arrancar depois. O negócio é estreito, irmão. E eles haviam acabado de sair da terra do Egito, mas já estavam cansados e fadigados. E havia mais 3,5 milhões de pessoas que estavam no mesmo cenário, mas estavam fortalecidos, caminhando. Por quê? Porque eles receberam uma promessa. Qual que era a promessa? Vai para uma terra que mana leite e mel. Só que esses aqui que foram surpreendidos pelos amalequitas, eles estavam cansados já no início da jornada. Isso que é muito difícil. É alguém que recebe uma palavra, é alguém que recebe uma promessa, mas já está cansado antes de viver esta promessa que Deus havia falado. Ele havia acabado de sair, era para estar com toda a força, mas não está com todas as forças. Está desanimado. Por quê? Porque estão olhando para o deserto e não para a promessa de Deus. Todas as vezes que eu olho para o deserto, eu olho para a dificuldade e não para a promessa de Deus, eu vou ficar desanimado pelo meio do caminho. Você conhece já crente, quando chega na igreja, se está animado ou desanimado. Se o celeiro estiver sem nada, ele está desanimado. Se o marido não estiver bem, está desanimado. Se a esposa não estiver bem, está desanimado. Crente a gente já conhece pela cara. Por quê? Porque o deserto sufoca o crente, o deserto deixa o crente cansado. Tem gente que chega aqui na igreja e diz: já estou cansado da minha casa, da minha família, estou cansado de vir para a igreja. Tem gente que não vê a hora de chegar em dezembro para poder tirar férias da igreja. Não é para viajar está tudo certo, mas é para ficar em casa e não vir para a igreja. Esses são os crentes cansados, e os amalequitas estão vendo. Mas hoje Deus está me trazendo como um profeta para dizer para você: os cansados serão renovados, e a presença de Deus vai ser tão evidente na tua vida que este demônio vai bater em retirada. Quem está entendendo aqui, dá glória a Deus. Imagina, olha aqui para mim por favor, pessoas, e aqui eu anotei, aleluias, para mim não esquecer, aleluias. Nós precisamos entender, aleluias, que quando nós já entramos na luta cansado, nós vamos perder.
Tem pessoas que vêm para a igreja empurrado, e não é só nessa igreja, é no evangelho. Tem pessoas que hoje estão substituindo as coisas de Deus por abrir uma palavra na tua casa e ler aquilo que você nem entende, ler aquilo que você nem mais compreende. Pessoas que não conseguem mais orar e aí querem substituir a casa do Senhor por essas coisas. Pessoas que vêm para cá já cansados, desanimados, aleluias, que querem pregar cansados, querem cantar cansados, aleluias, querem servir cansados, aleluia. Mas a Bíblia diz, aleluias, que o Senhor é aquele que nos renova. Nós vimos agora um casal que estava aqui em cima. Nós não paramos esses dias, e eu quero dizer para você algo: nós não paramos esse ano, irmão. Esse ano nós não paramos. Toda semana eu estou na casa de recuperação. Toda semana eu estou envolvido com a obra do Senhor. Toda semana eu estou aqui na igreja. Irmão, eu não vejo a hora de estar aqui. Essa noite, irmão, foi difícil até para dormir. Por quê? Porque eu já queria começar o culto. Por mim, o meu culto já tinha começado aqui 6 horas da manhã, irmão. Eu não estou cansado, eu estou revigorado. Por quê? Porque a presença do Senhor, ela nos renova para um propósito muito maior do que nós pensamos, oh glória. Eu quero dizer para você hoje aqui: você não vai estar no propósito do Senhor cansado. Por quê? Porque Ele vai renovar as suas forças. Esse é o Deus que nós servimos, oh glória. Nós já vivemos cansados. Eu quero só usar um exemplo com você bem rápido. Olha aqui para mim. Quem aqui, aleluia, é funcionário de uma empresa, levanta a mão. Isso. Amém, abaixa. Quando você chega cansado no seu serviço, ou cansada, como é o seu dia? Quando você chega cansada, não fisicamente, mas mentalmente, como que é o seu dia? É uma derrota. É ou não é? É uma derrota. Por quê? Porque quando eu entro já cansado num ambiente, eu já estou propício a ser derrotado, ou pela minha mente ou pelo inimigo. Quem está me ouvindo aqui, dá glória a Deus. Então nós precisamos entender que às vezes o teu trabalho não é que ele é ruim, é que você deixou de estar animado na presença de Deus para viver o propósito de Deus. Porque que quando Deus abriu a porta para você, o emprego era dele, e agora parece que é do diabo o emprego. Porque você desanimou na batalha que Deus te colocou para lutar. Então esse povo tinha uma promessa, mas o cansaço já estava na cabeça, e eles começaram a ficar para trás, porque todo aquele que entra em ambientes cansados, ele acaba ficando para trás. Quantas pessoas que começaram na nossa igreja há pouco tempo já estão servindo, já estão ajudando, já estão colaborando, já estão aí como voluntários da casa do Senhor. E pessoas que agora há muito tempo já estão na igreja, entra com a mente cansada e está ficando para trás. E aí você diz: pastor, estão me substituindo. Deixa eu dizer para você, essa é a palavra. Deus está te substituindo. Sabe por quê? Porque a obra de Deus não pode parar. Se você não quer fazer, Deus vai levantar outro. Se você não quer ir, Deus vai colocar outro. No seu trabalho você não quer ficar mais, Deus vai tirar essa porta de você e vai colocar para alguém que valoriza. Quem está me entendendo aqui, dá glória a Deus. Você precisa entender que quando você não quer, Deus vai colocar outro no lugar. Você é insubstituível dentro de um propósito que Deus tem um único para você, mas você é substituível dentro do reino dele. Se você não fizer, outro vai fazer. Se você não estiver, outro vai estar. Aleluia, mas não vai fazer do jeito que eu faço. Não precisa fazer do jeito que você faz, precisa fazer do jeito que Deus quer que seja feito. Nós precisamos compreender que a obra de Deus não é segundo o que você faz. A obra de Deus é segundo a vontade de Deus para essa igreja. Então às vezes o pastor está aqui pregando, mas Deus não quer mais o pastor. E aí, aleluia, você vê o pastor pregando, e aí Deus vai lá e coloca outra pessoa, que ao invés de pregar 40 minutos, vai pregar 5. Mas é a vontade do Senhor para ouvir os 5. Vai pregar 10, mas é a vontade do Senhor. Por quê? Porque o evangelho vai continuar com 5 ou com 40. Vai continuar do mesmo jeito. O que não dá é para nós estarmos cansados diante de uma obra tão grande. Por quê? Eu não quero morrer agora. Você quer morrer agora? Então é melhor se animar, não é? Olha para alguém que está do teu lado e fala: anima-te, porque senão Deus leva você. É, meu irmão, ninguém quer morrer agora. Fizeram até assim o sinal da cruz quando eu falei de morte. Presta atenção, aleluia, o que eu vou dizer. Quando nós estamos cansados, tudo em nossa volta fica ruim. Eu me lembro quando eu estava trabalhando de vigilante, e lá, irmãos, quando eu chegava lá, quem trabalhou em empresa terceirizada sabe do que eu estou dizendo. Se tem uma coisa que quem trabalha em empresa terceirizada reclama é do salário. R$1 a menos numa conta já era uma luta terrível. E quando eu chegava lá, todo mundo já começava: essa desgraça dessa empresa,
esse lixo de empresa, lixo. Eu chegava animado, irmão. Quando eu ia ver, eu já estava desanimado. Quando eu ia ver, eu já estava cansado também. Por quê? Porque as pessoas cansadas, elas influenciam outras pessoas que não têm ali o propósito, aleluia. Então hoje eu vim aqui para blindar a tua cabeça. Por quê? Porque você estava cansado, porque alguém estava te cansando. Mas agora o Senhor está te fortalecendo e te blindando tanto, aleluia, que os cansados não vão mais mexer com você. Os cansados não vão parar você. Os cansados, aleluia, não vai barrar o propósito que Deus tem na tua vida. Então eu quero que você entenda nesta manhã, nós estaremos fortalecidos, o corpo e a mente no Senhor, para continuar esta jornada. Quem está entendendo aqui, dá glória a Deus. E aí, aleluias, eu vou pular essa parte do cansado, porque senão não vamos ficar aqui muito tempo, porque o povo para estar cansado é o povo da igreja, amém? Aleluias. Quando você estava lá fora, era sexta, sábado e domingo na balada, na bagunça, os pés doendo, vinha embora a pé. Eu ia para aquelas desgraças daquelas baladas lá. Eu vinha a pé, irmão, que eu gastava tudo, eu vinha sem 10 centavos. Eu vinha a pé na balada, eu vinha a pé. Antes era ônibus, dificilmente todo mundo tinha carro, mas nós vínhamos a pé, bagunçando. Chegava em casa, as pernas estavam estouradas. E o dia que eu saí de lá, daquele, perto do CTG ali, eu fui até o bairro da Lagoa a pé, irmão. Nós fomos até lá, não via distância, não via problema. Agora não olha para o povo de Deus, irmão. Tem gente aqui que está com 20 anos que parece que está com 50 já, com 80, com 90, porque tem um peso espiritual, há um cansaço sobre a tua vida. E a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. A Bíblia diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Irmão, crente tem uma alegria natural, e essa alegria independe do que você tem no bolso ou na tua casa. Nós somos alegres porque a alegria não vem do lado de fora, a alegria vem do lado de dentro. É a presença do Espírito Santo que está sobre você, que está sobre mim. Eu posso estar no pior dia da minha vida, mas dentro de mim está alegre. Por quê? Porque quem habita em mim é Deus, e Deus é fiel para mudar aquilo que eu não posso mudar, para fazer aquilo que Ele precisa que seja feito. Então a alegria do Senhor está dentro de mim. Então alegra-te, porque Deus, Ele está contigo, ó glória, aleluia. E aí nós precisamos entender que esse povo estava cansado, e como cansado começou a ficar para trás. E há uma outra característica daquele que está cansado. E qual que é a característica? Se desgarrar do grupo. Olha aqui para mim, por favor. Eles se desgarraram do grupo. E como que você me prova? Como que pode atacar os velhos, atacar isso e aquilo, e ficar por isso mesmo? Eles começaram a se desgarrar de tal maneira daquele grupo, que os amalequitas veio, atacaram eles e mataram eles. Não deu nem tempo do exército que estava ali, uns escravos que agora iam virar soldados, poder interceder por aqueles que estavam ali. A Bíblia diz que muitos foram mortos, e é tão forte que o Senhor disse: lembra-te do que os amalequitas fez. Irmão, isso mexeu até com os céus. Isso mexeu até com os céus. Os cansados que foram mortos pelo meio do caminho, foi mexido até com os céus. E sabe o que eu aprendo? Quem está cansado não vê mais o propósito, não vê mais o projeto, não vê mais a salvação, não vê mais a mudança. Olha para mim, porque eu vou bater de manhã e à noite também, aleluia. Eles já não enxergam mais, eles já não vê mais. Por quê? Porque agora eles só dão ênfase ao seu cansaço, às suas lutas, às suas batalhas. E quando a pessoa está cansada, ela só olha para baixo, ou olha para os lados, ou olha para baixo, ou olha para os lados, não olha mais para frente. Você vê alguém cansado que já está assim, cabisbaixo. E aí quando você não olha mais o propósito, você vai ficando para trás, você vai se perdendo pelo meio do caminho. Você já tem, quem tem filhos aqui, já saiu com os seus filhos e de repente soltou a mão do filho. Quando você está puxando um filho, você quer que o seu filho ande conforme você está andando. Você quer que ele se mova conforme você está se movendo. Quando você parar, ele para. Quando você andar, ele anda. Quando você solta a mão do filho, o que acontece? O filho sai do propósito, ele desaparece. Ele sai andando para todo lugar ali. Quando você vê, foi embora, não é? Perdeu o propósito. E aí quando perde o propósito, sai do caminho e aí não sabe mais para onde está andando. O André, foi engraçado uma vez, nós sempre brinca, eu e a Simone sempre brinca com o André, que aí a gente está aqui, daqui a pouco o André ele começa a se desviar assim, sair, e aí eu e a Simone se esconde. Quando eu e a Simone se esconde, a gente fica olhando para a cara do André escondido, aí ele fica assim, ó. Ele fica assim, perdido, sem saber onde ir, sem saber os pais. E agora ele deve estar pensando: que agora? Eu vou para onde? Eu vou seguir qual caminho agora?
eu estou perdido. Então ele perde o que? A referência dele, o propósito. Então aquele que está cansado, ele sempre perde a referência. E quem é a referência é Deus, porque nós estamos segurando nas mãos de Deus, e quando soltamos a mão de Deus, nós ficamos perdidos, sem saber para onde nós estamos indo. Mas hoje Deus está devolvendo. O que Ele está devolvendo? Uma mão. Para quê? Para te guiar por esses caminhos, porque sozinho você não vai caminhar, Deus vai caminhar contigo. Você não vai estar desorientado, porque Deus, Ele está tocando em você hoje e dizendo: caminhe comigo, aleluia. Olha aqui para mim, por favor. Aleluias, eles estavam ali andando cabeça baixa, cansados, pensando neles, não pediram ajuda, não pediram para o grupo socorrer, e foram ficando para trás, ficaram desgarrados. Todas as vezes que nós ficarmos cansados e desgarrados, será um prato maravilhoso para que o inimigo mate você. E eu digo de maneira espiritual, porque não existe, irmão, antes o diabo matasse nós agora, muitos agora. Antes o inimigo, Deus permitisse que tocasse na minha vida agora, porque agora eu estou crente, irmão. E eu, como crente, eu sei para onde eu vou. Se Deus permitir com que esses homens morram agora, glória a Deus. Pastor, você é doido? Claro que não, porque nós estamos correndo para ser salvos. O problema é o diabo matar quem está cansado e desgarrado do grupo, que não consegue mais buscar, não consegue mais orar. Esse é o problema. Entenda o que eu estou dizendo para você. O diabo, ele não vai atacar a comissão de frente. O diabo não vai querer matar os pastores que estão aqui agora espiritualmente. Por quê? Porque eles estão orando e jejuando. Mas o diabo vai atacar aqueles que estão cansados, desanimados, fracos, sem orar, sem buscar. Esses são os alvos do diabo. Mas o que ele não sabia é que Deus enviou um exército hoje, oh glória, para dizer para esse demônio: você não vai tocar no que é meu. Por quê? Porque eu tenho uma palavra de alerta, e esta palavra vai levantar o que estão pelo meio dos caminhos desgarrados, oh glória. Todo aquele que está desgarrado da igreja, desgarrado do corpo, desgarrado do evangelho, esse não consegue permanecer por muito tempo vivo espiritualmente. Nós precisamos compreender isso. Não adianta dizer: não, eu não preciso ir para a igreja para poder estar bem, eu não preciso ler a Bíblia para estar bem, não preciso estar em Cristo para estar bem. Não, você precisa. Se você não estiver no meio desse povo aqui, se você não estiver no meio pedindo um renovo de Deus, a transformação de Deus, o diabo vai te tirar, o diabo vai te matar, você vai ficar irreconhecível. Tem pessoas que hoje são irreconhecíveis para mim, pessoas que eu não reconheço mais. E não é reconheço de não cumprimentar, não reconheço porque eram pessoas com grandes chamados, com grandes responsabilidades, chefe de família, pessoas que lutavam pelo bem dos filhos, e hoje está todo mundo à deriva num barco. Por quê? Porque se desgarraram, se cansaram do evangelho e não entenderam que o propósito não é de um dia, não é de 2 dias, mas é de uma vida servindo a Deus, para que possamos chegar em Canaã, oh glória. Eu deixei a minha liberdade mundana com 27 anos de idade, porque hoje você me vê aqui calvo, hoje você me vê um pouco mais curvado, um pouco mais velho, e imagina que o pastor já nasceu velho, já nasceu curvado ou careca. O pastor já foi jovem, e a flor da pele, gostava de bebida, gostava de bagunça, gostava de tudo que você possa imaginar. E eu abandonei tudo que abandonei, não por uns dias, mas para viver uma vida com o Senhor. Sabe por que eu não me canso? Porque eu tenho certeza que a minha corrida não é de 100 metros rasos. Quem aqui já ouviu falar daquele corredor Usain Bolt, aquele que bateu recordes em cima de recordes? Aquele homem corre 100 metros, abaixo de 9 segundos, se eu não me engano. Bota aquele homem para correr uma maratona, aquele homem não aguenta, porque correr maratona é diferente. 100 metros rasos, você já tem que largar bem, estar no meio bem e no final bem. Maratona, eu começo, aleluias, bem, no meio posso até, aleluia, segurar os passos, mas eu preciso estar no propósito. Por quê? Porque a maratona precisa que o corredor chegue até o final, aleluias. E a mini maratona é 5 quilômetros, outras 25 quilômetros. Então nós precisamos entender que se o Senhor está me fortalecendo,
fortalecendo. Eu vou correr 5, eu vou correr 10, eu vou correr 15, 25. Por quê? Porque esta corrida não é do mundo, esta corrida é para chegar no céu. E para chegar no céu, só chegaremos através do Espírito Santo de Deus. Ele é a nossa força, oh glória. Uma igreja que começa bem e não tem, aleluia, o renovo de Deus, ela termina. Escuta, porque isso não está colocado ali. Já fui, aleluia, em países, já fui na Inglaterra. Na Inglaterra nós vemos hoje igrejas que viraram museu. No Chile tem uma igreja lá que virou um bar dentro dela, uma balada dentro da igreja. São igrejas que não receberam o renovo de Deus, um povo que não recebeu o renovo de Deus. Quando não recebemos um renovo de Deus, nós só somos referência daquilo que um dia fomos. Mas quando Deus olha para nós, nós já não somos mais quem Ele projetou para nós sermos, aleluia. Entenda, o Senhor me entregou uma palavra, e uma palavra que eu vou pregar por esses dias, aleluias, que nós muitas das vezes se tornamos referência. Você já imaginou, aleluias, daqui 10 anos, 15 anos, alguém passar em frente desse galpão e não ser mais uma igreja aqui, e alguém olhar para cá e dizer assim, ó, um dia teve uma igreja aí que dava cesta básica, que dava isso, dava aquilo, era uma bênção. E cadê essa igreja? Fechou a porta. Você já imaginou alguém olhar para você e dizer assim, olha, essa irmã aí, esse irmão antes, ele pregava, ele cantava, ele servia, todo dia estava na igreja, todo dia estava na oração, e agora? Agora não está mais. Isso quer dizer, o que você fez é referência, aleluias, para alguém, mas você deixou de praticar, então deixou de ser canal de Deus para a vida de alguém. Então você precisa entender, se você não estiver vivo, de nada adianta referência. Não adianta alguém olhar para o pastor e dizer assim, ó, o pastor ajudou muita gente, o pastor no adultério, na fornicação, o pastor pecando. Não adianta, irmão. Não adianta alguém olhar para você e dizer quem você era. Você precisa ser, porque aquele que é pode estender a mão, aquele que não é, só é referência para aquilo que um dia aconteceu. Quem está entendendo aqui da glória a Deus? Não, pastor, mas para eu era uma bênção. Para mim não tanto faz, era uma bênção. Para mim, eu vou falar uma palavra bem rasgada aqui. Para mim, eu quero que se lasque que você era. Eu preciso que você seja. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Porque alguém pode olhar para você e dizer assim, ó, mas eu servia a Deus era tão bonito quando servia a Deus, era tão bonito quando orava, quando buscava, ia para a igreja e clamava, era tão bonito. Irmão, para mim isso não interfere em nada. Se eu quisesse ver coisas antigas, eu ia para o museu. Eu nunca me sento para escutar o que foi, eu me sento para sentar o que é e o que vai ser. Você está entendendo o que eu vou dizer? Eu vou repetir para você, para que você possa entender. Olha para mim. Eu nunca vou sentar com você para saber quem você era, se você ainda não é. Ou você ainda é e vai ser, ou eu não vou sentar com você para ouvir o que você era e não quis mais ser. Parece uma redundância, mas alguém está entendendo o que eu estou dizendo. Porque imagina o pastor sentar com você e dizer assim, não, mas eu cantava, eu pregava isso, aquilo, irmão, eu acho isso um porre. Quando alguém chega para mim e fala assim, mas eu tenho saudade, eu fazia isso, eu fazia aquilo, então se tem saudade, por que não volta? A minha esposa, se eu estiver longe dela e eu tiver saudade, eu volto. Escuta, eu fui para a Espanha, eu fiquei quase 2 meses lá na Espanha. Eles estavam preparando aqui uma festa para mim, R$1.000. Sabe o que eu fiz? Depois de alguns dias eu tirei mais 1.000 do bolso e fui paguei a passagem para voltar. Para voltar por quê? Porque eu não aguentava mais de saudade. Então se eu tenho saudade eu volto. Mas volto para ser aquilo que Deus quer que eu seja. Então não adianta falar para mim que eu tenho saudade. Você não tem saudade, você tem remorso de não ser, de não conseguir. Mas quem tem saudade, ele tem força para voltar. Porque tem gente que tem saudade de alguém que ama e só não volta porque está morto. Então, mas se está vivo a gente vai ver. Estou com saudade da minha mãe, vou visitar ela. Estou com saudade do meu pai, vou visitar ele. Estou com saudade de fulano, vou visitar ele. Não é assim? Se você sentir saudade do seu pai, você vai entrar dentro do carro e vai ver ele. Nada te impede. Você pode estar com a sua agenda cheia. Você vai dizer, hoje eu vou ver meu pai porque eu estou morrendo de saudade. Eu estou com saudade dele.
Então se eu tenho saudade, eu volto. Agora se eu não estou voltando a fazer, é porque não é saudade, é remorso, é medo de ir para o inferno. Mas o Senhor está dizendo nesta manhã, não precisa ter remorso e nem medo. Se você está sentindo o que eu estou falando, volte a fazer aquilo que eu projetei, porque você não é desgarrado, você tem igreja e você tem um Deus. Quem está entendendo aqui, dá glória a Ele. Eu não vim com isso escrito e nem vou conseguir pregar tudo aquilo que eu trouxe, mas eu preciso que você entenda que quando nós se cansamos, nós se desgarramos, e nós precisamos entender que eu não posso, aleluia. Eu comecei na igreja, eu preciso estar focado nas coisas, eu não posso me desgarrar, é um novo ambiente. Os meus irmãos que aqui são novos convertidos, estão vindo na igreja há pouco tempo. Se você ficar aqui e sambando lá no mundo, você não vai viver o propósito, você não vai conseguir viver nem lá e nem aqui. Aí vai chegar uma hora que você vai ter que fazer uma escolha, e geralmente as pessoas não têm escolhido muito a casa de Deus, porque pensam que a casa de Deus priva, mas a casa do Senhor não nos priva, ela nos traz privilégios. Privilégio de ser salvo, privilégio de andar em família. Você que andava na bebida direto e gastava todo o seu dinheiro com bebida, quando você começa na igreja, irmão, começa a sobrar até dinheiro. Por quê? Porque os sanguessugas vão embora, porque quem sugava você já não vai estar mais sugando, e as coisas começam a fluir. Você já não vai mais pagar churrasco para pessoas falar mal de você, você não vai pagar bebida para as pessoas te apunhalar quando você mais precisar. Não, vai sobrar. Então por isso que eu fiz uma escolha, primeiro pela salvação e depois qualidade de vida. Quem está me ouvindo aqui, dá glória a Deus. Qualidade de vida, olha aqui para mim. Que dia que é hoje? Que dia que é hoje, irmão? Olha para alguém que está dormindo aí, diga: acorda, que dia que é hoje? Aleluia. Olha aqui para mim, não sabe que dia que é hoje? Domingo, dia de semana, irmão. Meu Deus do céu, ajuda a pregar. Domingo, hoje é domingo ou é sábado? Ah, pensei que você estava no ontem ainda. Domingo, vamos falar. Num dia como hoje, como que era para nós estar? Espero que não esteja ninguém aqui assim. Irmão, cozido de tanta pinga no sábado. Era para estar cozido. Qualidade de vida, por quê? Porque hoje, se eu quiser, eu posso pegar os meus filhos, e isso não precisa de dinheiro, precisa de R$8, pegar os meus filhos e ir lá para o Parque do Riso com eles. Eu posso pegar os meus filhos, a minha esposa, e almoçar em algum lugar se eu tiver dinheiro. É qualidade de... Quando eu bebia, irmão, eu não queria nem ouvir a voz da minha esposa nem dos meus filhos. Isso quer dizer que quando eu aceitei viver com Deus, Deus me salvou, Jesus me salvou e me trouxe qualidade de vida. Qualidade de vida, hoje eu consigo colocar a cabeça no meu travesseiro e eu consigo dormir. Jesus, Ele faz isso conosco, não com os desgarrados sempre vão olhar para o mundo. E esses que estavam desgarrados aqui, eles estavam olhando sem foco e de repente ficaram para trás, porque todos que estão sem foco na igreja ficam para trás. Você pode estar aqui há 15 anos, se você não olhar para o propósito, você vai ficar para trás. Olha para mim aqui, nós fundamos essa igreja, e qual que é o dia que você me viu desanimado aqui? É 7 anos fazendo Natal Solidário, sei mais quantos anos, Dia das Crianças, junto com essa equipe, pregando a palavra. Eu prego a palavra, irmão, desde quando eu me converti, nunca repeti uma mensagem. Pode ser que os livros sejam meus, mas a revelação sempre foi profética. A pregação que eu vou fazer hoje à noite não vai ser igual desta manhã. Não se repete mensagem, porque Deus sempre tem maná fresco para o seu povo. E aí a Bíblia diz que o apóstolo Paulo falando: olha para mim, porque sejais os meus imitadores, assim como imitei a Cristo. Irmão, olha para mim, pode olhar para mim, porque eu sei o homem de Deus que eu sou. E eu não estou aqui rasgando confetes ao meu favor, estou dizendo aquilo que eu sou. Tenha a energia que eu tenho, viva do jeito que eu estou vivendo, tenha sonhos como eu tenho, busque como eu busco. Irmãos, aleluias, para vir aqui para a igreja eu fico preocupado com o som, eu fico preocupado com o louvor. Eu sento ali, eu quero saber se alguém está afinando ou desafinando. Eu olho para alguém que está pregando, eu vejo se está acordado ou dormindo. Para alguém que está adorando, eu vejo se está na energia. Por quê? Porque dentro da igreja eu preciso ser intenso, no evangelho eu preciso ser intenso, eu preciso estar pregando, orando. Deus vai nos dando oportunidade, não para os cansados, mas para aqueles que estão animados. Quem está me ouvindo aqui, dá glória a Deus. Irmão, tem que ser intenso. Sabe por quê? Porque no mundo eu fazia tudo intensamente. Aqui dentro tem que ser melhor.
Nós temos que ser intensos no evangelho, temos que ser intensos naquilo que Deus colocou nas minhas mãos. Eu participo de grupo, eu tenho que ser intenso, eu tenho que estar preocupado com as coisas, eu tenho que saber, aleluia. Irmão, eu saio da minha casa, sabe o que eu faço? Eu passo na frente da igreja. Por que você passa na frente da igreja? Para ver se na madrugada ninguém roubou alguma coisa. Eu passo para olhar se a porta está aberta, eu passo para olhar se está tudo certo. Irmão, até nisso eu sou intenso. Até nisso, aleluia, eu sou intenso, eu sou preocupado com as coisas. Eu quero as coisas da maneira correta, o evangelho da maneira correta. Eu quero pregar, eu quero, aleluia, alcançar através do evangelho o coração das pessoas. Mas já nós precisamos estar juntos. A igreja é um lugar de união. É lugar do quê? Não é união, como diz meu tio Cláudio. União não, que união arranha. É união. União não significa que muitas das vezes eu tenho afinidade com muitos, mas eu respeito e quero viver em harmonia com eles. A igreja precisa ter união, aleluias. Por quê? Porque se a igreja for unida num propósito, quem que vai trabalhar? O Espírito Santo de Deus. São duas coisas que foram estabelecidas nessa terra para o crente. Qual que foi, pastor? Espírito Santo e igreja. E as duas estão conectadas. Deus está no trono, Jesus está onde? À direita do Deus Pai Todo-Poderoso. Sim ou não? A igreja, o que nós temos aqui na terra? A igreja e o Espírito Santo. São coisas evidentes. Agora o Espírito Santo só vai trabalhar no meio da igreja se tiver união. Pode até estar cansado, mas se tem alguém cansado, Deus vai animar. Através do quê? Da igreja do Senhor. Então nós precisamos entender que nós temos que ser unidos e o Espírito Santo vai nos renovar, aleluia. Abra a tua Bíblia, livro de Isaías 40, 29, por favor. Mas abra, ainda que seja no seu celular. Pastor, eu não estou gostando da mensagem, imagina eu que estou apanhando, vou até beber água aqui, ó. Aleluias. Achou aí? Isaías 40, 29. Aleluias. E diz assim: dá o vigor ao cansado e multiplica as forças aos que não têm nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fadigarão, e os jovens certamente... Vamos de novo? O 30. Os jovens se cansarão e se fadigarão, e os jovens certamente... Olha aqui para mim rapidinho, mas deixa a Bíblia aberta. Certamente, Deus está nem dizendo que talvez, Ele está dizendo certamente cairão. Porque todo aquele que está cansado, todo aquele que está desanimado, todo aquele que está fadigado, ele cansarão. Aqui fala os jovens, mas isso pode pegar nós, porque nós é jovem. Amém? O mais novo aqui, irmão, com 70 anos ainda está fazendo filho aí ainda, viu? Então a palavra do Senhor diz que os jovens certamente cairão. Então se tem uma certeza que quem está cansado e fadigado vai cair, se não houver o renovo do Senhor. Mas aí o 31, vamos para o 31 que é a promessa. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como de águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Vamos de novo 31? Mas os que esperam no Senhor, de novo, mas os que esperam no Senhor, de novo, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão como asas de águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não... Oh glória, olha aqui para mim por favor. Mas os que esperam no Senhor. O que esperam no Senhor. Então tem aí um projeto, tem um plano, tem uma estratégia para não se cansar e não se fadigar. É esperar em... O homem, ele espera por outro homem, por isso que ele cai, por isso que ele desanima, porque toda promessa parece estar condicionada ao homem. Olha para mim aqui, irmão, larga de ser bobo. O homem é ferramenta para aqueles que esperam em Deus. Você, aleluias, eu vou falar algo que você vai guardar muito forte no teu coração. Você não depende de homem, você depende de Deus. Você precisa de pessoas, não depende de pessoas. Você está entendendo o que eu estou dizendo? A sua dependência não é em pessoas, é em Deus. Você precisa de pessoas em tua volta, mas depender é só de Deus. Deus usa homens como ferramenta, porque aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Porque a porta pode estar fechada, mas a do céu está aberta. Eu não consigo falar com o homem, mas Deus consegue falar comigo. Quem está entendendo aqui, da glória a Deus? Mas
O que esperam no Senhor quer dizer que muitos, eles cansam e fadigam porque estão esperando do pastor Dimitri o reconhecimento, está esperando do patrão o aumento, está esperando isso e aquilo, e Deus está dizendo: espera em mim, porque aqueles, aleluias, que esperam, aqueles que esperam no Senhor, renovarão as suas forças. Quer dizer assim, ó, você tomou aí uma notícia ruim, você tomou um baque, alguma coisa aconteceu, mas você espera em quem? Em Deus. E o que acontece? O Senhor te renova. Irmão, olha, eu vou contar um testemunho muito rápido para você. Eu estava conversando, aliás, falando com uma pessoa, e o meu filho, ele acabou, eu pedi um favor para ele, ele bateu o carro. Pá, parecia que era uma coisa boba, mas só o conserto do carro deu R$2.400. Eu paguei os R$2.400, não tem problema. E aí depois tive que fazer o documento. Eu fui lá e paguei quase R$3.000 de documento, está tudo certo. E depois, eu não cansado, que já tinha gastado com tudo isso, e eu ali, meio desanimado, fui lá e troquei os 2 pneus, porque para fazer o que tinha que fazer, tinha que trocar os pneus. E aí eu troquei os 2 pneus, e aí a paulada foi grande. E aí você diz: por que você está dizendo isso? Porque quando trata de dinheiro, muita gente fica perturbado. Mas eu estava esperando em quem? No Senhor. E o que o Senhor fez? Me trouxe a providência e usou pessoas para me abençoar. Aquela batida de carro não é eu que estou pagando, é outra pessoa que está pagando. O documento do carro tem pessoas me honrando. Aleluia. O pneu do carro, o documento do carro tem pessoas me honrando. O pneu, aleluia, sou eu que vou comprar. Agora entenda o que eu estou dizendo. Aqueles que esperam no Senhor, eu tinha que fazer tudo isso, mas eu esperava em Deus. Tinha que estar perturbado, mas eu estava esperando em Deus. E o que Deus fez? Ele entrou com socorro. Eu quero dizer para você que está aqui, parece que é bobo, mas não, tem gente perdendo o sono, e Deus está dizendo: pensa em mim, coloca o seu coração em mim, porque eu vou trazer a provisão, eu vou trazer a providência, eu vou te honrar, diz o Senhor Deus de Israel. Oh glória! Porque aqueles que esperam no Senhor, aqueles que esperam no Senhor, irmão, Deus vai usar pessoas para te abençoar, para te honrar. Deus vai te dar uma saída. Você não vai ficar cansado, não. Esse lugar é lugar de milagre. Esse lugar é lugar de contar testemunho. Não é lugar de contar derrota, não. Eu não vim aqui pedir socorro para vocês, para me ajudar no meu carro, não. Eu coloquei meu joelho no chão. Eu fui orar para Deus, porque é dele que vem meu socorro. E Deus começou a usar pessoas sem mesmo eu pedir ajuda. Quem está entendendo aqui da glória a Deus? Você está preparado para isso, irmão? Olha para mim. Deus vai separar pessoas para te ajudar, e você não abriu a boca para pedir. Você está entendendo isso? Você não abriu a boca para pedir, Deus vai usar pessoas para te honrar. Porque os que esperam no Senhor, os que esperam no Senhor, os que confiam no Senhor, aqueles que estão no Senhor, esses serão renovados, esses serão abençoados. Vamos voltar para o texto, que eu preciso orar por você. Porque no 31 diz: os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, e subirão como asas de águia, e correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Irmão, essa questão da águia é uma questão controversa. Eu ia trazer aquela historinha da águia que quebra o bico, lembra? Que muitos pregaram. Quebra o bico, arranca as unhas. Mas eu descobri que isso não existe. A águia não quebra o bico porque é um osso, senão nunca mais ela volta com o bico de novo. E ela também não quebra as unhas, ela não se mutila. A única coisa que acontece é troca das asas. De tempo em tempo troca as penas. As suas pelagens começam a ser trocadas. Então, quando o Senhor fala sobre a águia, quando o Senhor aqui fala sobre a águia, ela diz que subirão como asas de águia. Você sabe o que é asa de águia? Não é aquela banda de forró que você ouvia. Escuta, asas de águia são asas fortes, que suportam ventos, que suporta toda a tempestade, que suporta a pressão lá em cima. Essas são as asas de águia. Olha para mim. Sabe por que o Senhor disse subirão como asas de águia? Porque tem que suportar o processo, tem que suportar as tempestades, tem que suportar o vento, tem que suportar a pressão, irmão. Aqui é uma pressão, quando chega lá no céu é outra. Quem andou de avião sabe que até o avião tem que ser preparado, porque lá em cima tem pressão atmosférica, lá em cima tem ventos mais fortes. Por quê? Porque aqueles que voam com Deus têm que ter asas de águia.
águia tem que subir alto, tem que suportar aquilo que ninguém conseguiria suportar se não fosse a presença de Deus. Sabe o que eu estou te chamando nesta manhã? Se vestir com as asas desta águia, subir alto, aguentar o que ninguém aguenta, para viver o evangelho do Senhor, oh glória. Eu fecho a Bíblia porque não dá para pregar tudo, vou deixar para pregar outra metade à noite. Deixa eu falar uma coisa para você. Aqui eu termino na asa da águia, porque essa revelação, não vim com isso, mas o Senhor colocou. Aleluia, escuta. Você acha que eu não sei que para viver o evangelho é uma pressão terrível, uma luta terrível, é luta contra o mundo, é luta contra o diabo, é luta contra a pessoa, é luta na sua casa, mas tem que suportar a pressão. Sabe por que diz asa de águia? Porque quando a águia está voando, o que determina ela continuar voando não é o corpo, é a asa. Porque o corpo da águia nem é tão grande assim, mas a asa é enorme. Se depois você chega na tua casa, você procura no Google o tamanho de uma asa de águia, de ponta a ponta, você vai ver que é um negócio forte. Irmão, cada pena daquela da águia, irmão, aquilo é grosso. Meu Deus, irmão, aquele negócio que pontiagudo assim, ó, que se encaixa dentro da pelagem dela aqui, da pele aqui, irmão, aquilo ali pode furar. Se eu tocar em você, aquilo ali fura. Irmão, aquilo ali é duro. A diferença da águia não é o corpo, mas é a asa. Por isso que eu digo hoje para você, essa asa tem nome, e o nome é Espírito Santo de Deus. Nos faz voar aonde ninguém voa, andar onde ninguém anda, aguentar o que ninguém pode aguentar. Sabe o que Deus está dizendo? Tem que ser macho para ter essa asa, tem que ser mulher firme para ter essa asa. Por quê? Porque vai suportar processo, mas nós vamos continuar voando, porque o Espírito Santo quer que nós continuemos até Canaã. Oh glória a Deus, aleluia. Tem gente que cortaram as suas asas, mas Deus está, aleluia, as colocando no lugar de novo. Tem gente que as asas estão assim, ó, igual voo de galinha. Não tem força para voar, não tem força para ir longe. Você já viu voo de galinha como que é? Ela sai daqui e cai ali. Ela sai daqui e cai ali. Águia, irmão, a águia é tão forte que ela não precisa ir lá em cima nem bater mais as asas. Quando ela está numa certa altura, ela só abre as asas e começa a planar. Sabe o que é isso? Ela não precisa mais se esforçar para voar, porque as asas, ela está dando estabilidade. Deus está dando estabilidade a crente hoje, através do Espírito Santo. Eu quero dizer para você, você não vai mais se esforçar tanto, chorar tanto, porque o Espírito Santo vai fazer você planar aonde ninguém plana, vai voar aonde ninguém voa. Oh glória a Deus, aleluia. Ah pastor, isso é impossível para você que não acredita mais em nada. Irmão, para mim, aleluia. Irmão, eu não preciso me esforçar muito para poder acontecer algumas coisas. Eu só preciso abrir as asas e deixar ela, aleluia, planar. Aleluia. Irmãos, o que mais pesa em mim é o Espírito Santo, porque Ele é a nossa asa. Esse corpo aqui, o corpo dos pastores, não são nada se não for o Espírito Santo de Deus dentro deles. O que faz voar o Espírito Santo, e não é fácil carregar, irmã Ângela, o Espírito Santo. Não é fácil, irmão. É você dizer eu vou para a direita, e o Espírito Santo dizer você vai para a esquerda. Mas eu gosto da direita, não, mas você vai para a esquerda. É uma constante luta, mas precisamos fazer a vontade do Espírito Santo. Então entenda, eu sei que não é fácil, mas o Espírito Santo nos faz voar, nos faz viver o sobrenatural, e nós chegaremos, oh glória, chegaremos à terra prometida, porque Ele, o Senhor, é fiel para cumprir sobre as nossas vidas. Quem está entendendo aqui, dá glória a Deus. Eu vou terminar só desse jeito aqui. Quem aqui sabe que o povo de Deus vai ser arrebatado aqui, dá glória a Deus. Ah, não estou ouvindo não. Eu oro para que, igual Jesus falou, tomara que Deus, aleluia, não leve a sua igreja no inverno. Aleluia, tomara que não venha de manhã, porque de manhã nem a ramela dos olhos você tirou. Deixa eu tirar a minha. Escuta, quem acredita no arrebatamento aqui, dá glória a Deus. Pronto. Quando o Senhor arrebatar a sua igreja, lá no livro de Tessalonicenses diz que nós encontraremos com o Senhor nos ares. Quem você acha que vai nos levar até os céus? Aleluias, o Espírito Santo. Você está achando que é os anjos que vão vir aqui, vai pegar no braço de cada um e vai subir? Os arcanjos? O Espírito Santo é o combustível, é a asa do crente que vai fazer com que nós encontramos o Senhor nos ares. Sem o Espírito Santo não vai. Então eu quero dizer para você nesta manhã, você está cansado, desanimado, mas hoje o Senhor te renova pelo Espírito Santo, te coloca asas, e você vai voar novamente, você vai fazer novamente a vontade de Deus, você vai voltar a orar, vai voltar a buscar, a jejuar.
Essa semana você vai voltar a jejuar, porque você estava pensando em abandonar as coisas de Deus, mas não vai abandonar. Você vai jejuar, você vai orar, você vai clamar, você vai acordar de madrugada, vai buscar a presença de Deus, vai louvar sozinho no quarto, vai louvar sozinha naquele quarto, vai dobrar o joelho, vai voltar a louvar a Deus como você louvava, vai voltar a falar em línguas como você falava. Por quê? Porque o Espírito de Deus é a asa do crente, e que vai fazer o crente chegar em lugares grandes e altos, oh glória. Vamos viver isso, sim ou não? Então, aleluias, o Senhor renovará as nossas forças desta manhã. Eu não quero ver os cansados na igreja sem levantar a mão e dizer: eu estou cansado, eu preciso de ajuda. Aleluias, porque aqui dá para contar nos dedos as pessoas que já pediram ajuda. Dá para contar nos dedos pessoas que eram e não são mais, e que não pedem ajuda, que se esconde das pessoas que podem ajudar e querem continuar se relacionando com o mundo. Nós não nascemos para estar no mundo. Você já viu um bando de águia voando? Já viu um bando de águia voando? Eu nunca vi um bando de águia voando, mas eu já vi uma águia voando. Eu já vi um casal de águia voando. Tem pessoas que querem ser águias também e querem andar com os urubus, querem voar com os urubus, com os pardais. Também não dá certo. Nós precisamos entender que águia é águia, cada um no seu quadrado. Eu não me relaciono com urubus, eu não me relaciono com outros pássaros. Eu posso me relacionar com quem é águia, com quem é da mesma espécie que eu. Então nessa manhã, Deus está te chamando para ser águia renovada. Fecha os teus olhos, abre as tuas mãos e oremos ao Senhor. Senhor Deus poderoso, Pai querido e amado, Senhor, a criança que está falando lá fora está falando mais alto que você que está orando aí. Pastor, aleluia, mas eu não preciso abrir a boca para poder orar. Irmão, no momento que você está atravessando, você precisava estar esbravejando. Você precisava estar profetizando, você precisava estar orando, você precisava estar clamando, abrindo a tua boca. Empresta essa boca para Deus essa manhã, empresta, porque você estava emprestando para o diabo, falando palavrão, amaldiçoando, chamando de desgraça. Então agora, deixa Deus usar a tua boca, deixa Deus usar a tua boca, deixa Deus usar o teu corpo agora aí. O Espírito Santo de Deus falou para mim, não está querendo clamar, mas estava em casa amaldiçoando por esses dias, estava chamando de inferno, de praga, de peste, e agora não quer abrir a boca. Abra a tua boca, fala com Deus. Rebacai, derebaçu de cantarabás. Pode tocar aí, por favor, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Minha irmã também. Senhor Deus poderoso, Pai querido e amado, Senhor, nós estamos, ó Pai, na tua presença, nós estamos louvando e te adorando, porque tu és santo. Tem gente que já está sendo, meu Pai, renovado pela presença do Espírito Santo. Tem gente que está sendo renovado. Dá asa de novo, Senhor, asa de águia, Senhor, dá para eles, ó Pai Todo-Poderoso. Senhor Deus de maravilhas e de glória, continua trabalhando. Se você sentir no teu coração, os obreiros também, pode orar por alguém, as obreiras também, as missionárias, ora por alguém. Você às vezes sabe que esta pessoa precisa de um renovo, que esta pessoa precisa ser tocada. Não tenha medo não, não tenha medo não, vai lá e ora, vai lá e clama, diga: Deus te renova, Deus te renova. Não tenha medo e nem vergonha, você vai fazer aquilo que tem que ser feito. Rebacai cantorebaçu de canterebas, rebacanterebaçu de cantarabas. Diga para o Senhor, diga: me renova, Senhor, me renova nesse dia, nesta hora, me renova. Isso não precisa o Espírito Santo dizer aonde tem que ir. Às vezes nós sabemos aonde nós temos que ir, em quem nós temos que orar. Rebacai canterebaçu de cantarabas, ribacanterebaçu ribacanterebas, ricante quederebaçu ribacanterebas, reforme canto decai, ricante quederebaçu de canterebas. Aí orando a Deus, vai clamando a Deus, vai falando com Ele nesta manhã. Ó Santo de Israel, aleluia. Vai orando, ó glórias. Vai orando por alguém que está perto de você. Vai orando pelo teu marido, pelo teu filho.
Recante que de que dereba su de cantereba show de cantarabas. Ricantereba choreba cantereba suriba cantarabas. E clote cante que de que dereba su de cantarabas. Renova, Senhor. Renova as forças, Senhor. Dê asas de águia, Senhor. Dê asas de águia, Senhor Deus de Israel. Renova essas forças, Senhor. Que esta pessoa volte a falar em línguas estranhas. Que esta pessoa venha profetizar. Venha sentir, venha sentir, venha sentir. Eita, eita glória, eita glória. Eu estou sentindo o grandão da Galileia neste lugar. Eu estou sentindo a presença dele aqui. Eu estou sentindo o poder dele aqui, oh glória. Oh glória. E enche-me de novo. Eu navegarei no oceano do Espírito. Ao Deus do meu amor. Eita glória, eu adorarei. Uou! Ao Deus da minha vida. Levanta a tua mão direita. Quem está profetizando, profetiza. Pode continuar orando. Quem está orando por alguém, levanta a tua mão direita. E o Senhor renovará as suas forças, te darão asas como de águia, voará alto. Se nós abríssemos os nossos braços agora, o nosso corpo é maior do que as nossas asas, que são os braços. Na águia, as asas são maiores do que o corpo. Por isso que nós temos o Espírito Santo dentro de nós, porque Ele é maior do que o corpo. Ele é maior do que a terra. É o que nos faz voar. E só pode te fazer voar e ser estabilizado aquilo que é maior do que o que você possui, maior do que o seu corpo. O Espírito Santo é maior do que a tua carne, é maior do que o teu corpo. E eu profetizo sobre a tua vida. Eu profetizo que o próprio Deus te chamará para um particular. O próprio Deus te chamará para viver algo grande, algo poderoso, porque Ele é fiel. Eu quero profetizar a força de Deus sobre a tua vida. Esteja na casa do Senhor, porque Deus vai tirar todo o cansaço e vai dar forças ao fadigado. Abaixa as tuas mãos. Eu quero perguntar, tem alguém aqui que queira aceitar a Jesus, ser renovado pelo Espírito Santo? Alguém que quer voltar para a casa do Senhor, que estava afastado ou afastada? Sai do seu lugar e vem até aqui. Alguém que quer aceitar a Jesus ou voltar para a casa do Senhor? Vai aplaudindo ao Senhor. Os obreiros podem ficar ao lado dele. Tem mais alguém aqui que quer aceitar a Jesus ou voltar para a casa do Senhor? Renovarão as suas forças como a de águia, aleluias. As suas asas serão como de águia e voarão muito alto, aleluias. Oh glórias, eu preguei uma palavra ontem, aleluias. O problema, a grande virtude do filho pródigo foi ter caído em si, que precisava voltar para a casa do pai. Foi a grande virtude do filho pródigo, ele cair em si quando estava diante das bolotas dos porcos, aleluias. O crente tem que entender, aleluias, que ele precisa cair em si. Tem mais alguém aqui nesta manhã que queira aceitar a Jesus ou voltar para o Senhor? Pode orar por ele, pode fazer a confissão de fé junto com ele, pode orar por ele. Os pastores, aleluias, pode orar por ele. A igreja aponta as mãos para cá e vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, poderoso Pai, querido e amado Senhor, meu Deus, eu te agradeço pela força desse jovem, pela determinação deste jovem, Senhor, porque não é fácil, mas eu sei que o Senhor é fiel. Abençoa também a vida da Rafaela, abençoa a Manu, papai, toda a família, Senhor, manifesta do teu poder e da tua glória, ajude a permanecer, meu Pai. Fala com eles diariamente, fala com eles, meu Pai, no trabalho, em casa, na rua, aonde